A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui de volta trazendo mais um assunto, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É só apenas uma introdução desta aula, aula 7, que tem por título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Os Pensamentos, a Arena de Batalha na vida cristã. Esta é a sétima aula dos adultos e eu quero estar trazendo aqui essa maravilhosa lição para nós. Aprendemos aqui hoje mais um pouco, né, da palavra de Deus. É muito bom quando nós estudamos a palavra de Deus e aplicamos em nossas vidas para que nós possamos ser bem-sucedidos, né? Porque se nós ouvir e obedecer, como diz lá em Deuteronômio, nós seremos abençoados, né? Porém, se nós não dermos ouvido, já sabe o que é que vem, né? Maldição, fugir do inimigo, muitas coisas que acontecem e nós precisamos estar andando na palavra de Deus para que nós possamos ter sucessos nas nossas vidas. Vamos lá. Eu quero apenas trazer aqui essa ilustração, que é uma ilustração aqui que vai bater bem com este assunto, né? Os pensamentos, que é a arena de batalha na vida cristã. Imagine, irmãos, um grande estádio, né? Um estádio romano antigo, onde gladiadores lutavam pela sobrevivência. Agora, visualize que essa arena não está construída em pedras, mas dentro da mente humana. E em vez de lanças e escudos, há ideias, sugestões, memórias e influências espirituais. Assim como no Coliseu, né? O que domina a arena determina a vitória ou a derrota. E na vida cristã, os pensamentos são a verdadeira arena onde o bem e o mal disputam espaço. Então nós devemos tomar muito cuidado, desculpa, porque na vida cristã os pensamentos elas são verdadeiramente arena, onde o bem e o mal eles disputam esse espaço. Então, é como Paulo falou, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, porém o mal que ele não queria acabava fazendo. É como você está, muitas vezes, lutando contra o mal, né, que você não quer fazer, mas de repente você é surpreendido fazendo aquele mal que você não queria. E o bem que você tanto queria, você acaba não fazendo. Isso aí é até frustrante muitas vezes em nossas vidas, mas nós temos que tomar muito cuidado e alimentar nossos pensamentos com as coisas do céu. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3 que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são do cima, do alto, né? Porque é dela que nós nos alimentamos. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos ao tópico 1, amados. Que é uma visão introdutória, né? Sobre o tópico 1 diz assim, a experiência de Adão e Eva. Queridos, a primeira batalha de pensamentos da humanidade ocorreu no Éden. Foi ali no Éden. Ali foi uma batalha, de pensamentos. A serpente, ela introduziu uma ideia. Ela falou assim para Eva, é assim que Deus disse? Né, lá no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Antes do ato, querido, veio o pensamento. E antes do pecado, veio a sugestão. Adão e Eva, amado, eles perderam porque permitiram que a dúvida substituísse aí a verdade. Então, nós não devemos substituir a verdade pela dúvida. Nós devemos andar na verdade sempre e não permitir que a dúvida venha substituir a verdade. Vamos ao segundo subtópico do tópico 1, conceito e origem dos pensamentos. Amados, o que são pensamentos? Pensamentos são processos mentais que interpretam a realidade. São portas de entrada para decisões e atitudes também, né? Ecos do coração, como disse Salomão lá em capítulo 23, versículo 7 de Provérbios. Então, amados, as suas origens, elas podem ser humanas, divinas e espiritual malignas. Olha, humanas, né, porque experiências e emoções vêm dos homens,
Pode ser, né, divinas, né, que são a inspiração, né, direção, sabedoria, por aí se vai. E espirituais malignas, são as sugestões, tentações, enganos, foi o que aconteceu com Eva lá no jardim. Veio a sugestão, veio as tentações, veio o engano, quando ele falou, não, certamente vocês não morrerão, vocês vão se tornar igual a Deus, sabendo, né, de tudo, sabendo do bem e do mal. Então foi uma sugestão ali para que ela comesse do fruto proibido e ali ela comeu. Né? Então nós devemos tomar muito cuidado, por isso que a Bíblia nos manda nós orar, né? Olhar, orar e vigiar. Não adianta apenas orar se não vigiar. Na primeira tentação, a pessoa vem lá e cai. Tem que vigiar também. Vamos ao terceiro subtópico. Características dos pensamentos. O que são características dos pensamentos? São rápidos e constantes, né? Eles podem ser fortalecidos por repetição, né? Então, essas características podem ser fortalecidas aí por repetição, moldam sentimentos e comportamentos, nem sempre revelam a verdade e precisam ser filtrados pela palavra de Deus, como Paulo fala lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Então, tomemos muito cuidado com essas características. Então, aqui você já sabe as características dos pensamentos, né? Os pensamentos eles são rápidos e constantes. Os pensamentos podem ser fortalecidos por repetição e o pensamento moldam sentimentos e comportamentos. E o pensamento nem sempre revelam a verdade, né? E o pensamento precisam ser filtrados pela palavra de Deus. Vamos ao segundo tópico, a gestão dos pensamentos. Né? Primeiro subtópico, desse tópico do tópico 2, imperativo ético e espiritual. Vejam só. A Bíblia ordena, amados, pensamentos no que é verdadeiro, justo e puro. Filipenses 4, versículo 8. Então nós temos que pensar no que é verdadeiro, justo e puro. Né? Administrar pensamentos, amado, é dever moral e dever espiritual. Uma mente ela abandonada torna-se vulnerável. Já tem um ditado, né, que fala que mente vazia, coração vazio, ou mente vazia é a oficina de Satanás. Uma mente abandonada, ela torna-se vulnerável. Nós temos que estar sempre cheio da palavra de Deus. Você já viu aquela passagem que a Bíblia diz que quando um demônio ele sai de um corpo, ele sai procurando lugar para repousar e não encontra, ele volta para aquela vítima que ele deixou, e se a casa estiver vazia e adornada, então ele vem e traz consigo mais 8, imagina, né? Traz consigo mais 7, então imagina 8 demônios naquela vida, né? Então a mente vazia, né, ele pode voltar e fazer morada novamente, trazendo consigo mais 8, o estrago é pior. Ouça isso no nome de Jesus. Então devemos estar sempre com a mente ocupada com a palavra de Deus, né? E com coisas do céu. Vamos ao segundo subtópico, acima da técnica. Técnicas psicológicas e organizacionais, né, são úteis, mas não substituem o domínio do espírito. Controle mental, sem mudança espiritual, vira autoajuda vazia. É isso mesmo. Então, a mente, amada, ela precisa de renovação, como diz lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 2, que nós temos que renovar a nossa mente. Então, a mente ela precisa de renovação, não apenas disciplinas. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico desse tópico 2, vai falar recursos espirituais. A palavra que ilumina, a oração que fortalece. Então, esses são os recursos que nós temos espirituais para nos defender, né? Para expulsar os maus pensamentos, para expulsar aquilo que não vem de Deus. A leitura da palavra, querido, ilumina a mente. A oração fortalece sempre a vida do cristão. E a vigilância, que bloqueia tentações. Quando você vigia, aquelas tentações elas são bloqueadas. Não quer dizer que as tentações não venham, né? Lógico, Tiago fala que
É bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porém, é bem-aventurado aquele que sofre a tentação que não dá luz, não engoda, né? A luz é o pecado, não dá luz ao pecado. Então, a tentação vem, mas você bloqueia. Então, outro recurso que você tem, o Espírito Santo, que produz sobriedade. Quando você está sóbrio, quando você tem o Espírito Santo, então você tem esse recurso para recorrer quando você é tentado com maus pensamentos. E esse tópico aqui, o tópico 2, tem até o subtópico 4, que fala sobre Jerusalém e Betânia. Em Betânia, Jesus ele enfrentava debates, tensões, confrontos, né? Era o símbolo da mente agitada. Em Betânia, ele descansava, se fortalecia, recebia cuidados, né? E era o símbolo da mente restaurada. E o homem precisa, né, estar sempre, né, descansando também, se fortalecendo, porque não é só, tem pessoas que falam assim, não, o nosso descanso não é aqui e tal, e começa aí é aquela, mas o corpo físico, mas se nós não cuidarmos do corpo, que é o templo, que é a morada do Espírito Santo, nós também vamos passar por problemas, né, problemas de saúde, uma coisa e outra, então nós precisamos descansar também, fisicamente, né? Então, em Betânia, Jesus descansava, se fortalecia, recebia cuidados, né, que é o símbolo da mente restaurada. Então, tem pregador que prega 7 dias da semana e não descansa, não para nada e a mente fica cheia demais e é uma conturbação danada e acaba ficando sem tempo para descansar e pode vir, muitas vezes pode ser atacado, né, com maus pensamentos, porque não dorme. Aí vem problema de insônia, essas coisas, preocupações e tal, e acaba começando a ter problema, né? Problemas mentais, tudo mais, e problema de saúde seríssimo. Então, todo cristão precisa das duas experiências, né? Que é batalha e também de repouso, né? Enfrentamento e renovo. Ouça isso no nome de Jesus. Todos nós precisamos. Não vai dizer que é super-homem, que não precisa descansar, que não precisa dormir, precisa sim. Se você não dorme, você vê que um dos requisitos de quem não dorme, de quem passa por problema de insônia, é ficar com a mente conturbada, né? Então nós precisamos ter o repouso também. Vamos ao terceiro tópico? A batalha na arena dos pensamentos. Subtópico 1 diz assim: influências espirituais. As setas inflamadas do maligno, como fala lá em Efésios 6:16, muitas vezes são pensamentos, queridos. O pensamento, você não pode, ninguém liga para você, isso é pecado, ninguém vai descobrir. Então essas coisas, né, são setas malignas. O inimigo pode colocar inferioridade em você, falando que você não pode, falando que você é desprezado, que ninguém liga para você, né? Tudo que você vai fazer, mesmo que você esteja fazendo bem, ele coloca na sua cabeça que é pecado. Então são esses confrontos, são essas setas que você enfrenta no dia a dia, que nós enfrentamos. Aí, faz isso aqui, rapaz, ninguém vai descobrir não. Uma coisinha só dessa. Sai ali hoje, bebe uma coisinha, sei lá. Ninguém vai descobrir. Tudo isso aí são setas que o inimigo joga e se nós não vigiarmos, nós caímos. O inimigo, ele não precisa derrubar o corpo, né? Ele precisa derrubar o corpo quando ele consegue derrubar a mente. Tá? Então ele não precisa derrubar fisicamente, ele derruba a mente do homem com essas coisas, com essas setas, né? Primeiro ele derruba com as setas, né? Não é necessariamente derrubar o corpo. Vamos ao segundo tópico, subtópico, né? Cuidados práticos. Quais os cuidados que nós devemos tomar, querido? Filtrar pensamentos antes de aceitá-los como verdade. Nós devemos filtrar. Porque tem pessoas que não filtram e já acham que é verdade e aceitam como a verdade, e às vezes não é. Outro cuidado que nós devemos tomar, cuidados práticos, é preencher a mente com a escritura diariamente. Eu acho que todo mundo, né, todos que estão aqui, pode, né? E os que estão me ouvindo, pode sim tirar pelo menos 10 minutinhos, que é muito pouco, mas pode tirar um tempo para a leitura da palavra de Deus, né? Preencher a mente com a escritura, né, diariamente. E outro cuidado prático é evitar ambientes, né, conteúdos e conversas que alimentam pensamentos tóxicos.
Tem pessoas que estão em ambientes que só Jesus na causa, né? Piadas, chocarrices e bebedice, aquelas coisas todas, e a pessoa está lá no meio, né? Se nós estivermos ali nos alimentando, daqui a pouco nós somos parecidos com ele. E nós temos que ser parecidos com Cristo, né? Porque Pedro, quando prenderam Jesus, que Pedro estava ali se escondendo, todos se reconheciam. Ah, você parece um dele, você fala como ele. Então você tem que ser imitação de Cristo. Se Cristo é o nosso guia, nós temos que ser parecido com ele. Outro cuidado prático que nós devemos ter é praticar gratidão e vigilância emocional, tá? Gratidão e vigilância emocional. Nós devemos ser gratos, lógico, e vigiar também emocionalmente, porque se nós vamos ser gratos muitas vezes e não vigiar emocional, você pode querer trocar uma gratidão por algo, né? E eu já conheço história. Como eu estava falando aqui, amados, eu conheci pessoas que, nesse ponto aqui, né, praticar gratidão e vigilância emocional. E teve pessoas que foi ser grato porque alguém fez um favor e daqui a pouco tem um relacionamento extraconjugal e acabou, né, não vigiou emocional. Alguém foi agradecer por algo que ele fez, pelo benefício que ele fez com ela, e não vigiou emocionalmente e acabou tendo aí um relacionamento extraconjugal. E outro cuidado que nós devemos tomar também é buscar aconselhamento, né, quando for necessário. Não se isole, não tenha vergonha, né, quando você estiver passando por algumas setas malignas, né, algumas setas no pensamento, não se envergonhe não, busque aconselhamentos, busque conversar. Louvado seja o nome do Senhor, você verá que tudo vai, né, se encaixar direitinho, porque você buscou ajuda de alguém, de pessoas espiritual, que vai dar um conselho, que vai orientá-lo, né, de como você deve agir. Então nós devemos tomar essas precauções aí para nós não estarmos pecando contra a palavra de Deus. Queridos, que Deus abençoe. Que Deus ajude a cada um de vocês que estão aqui nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que você possa estar cada dia vigilantes, né? Guardando a palavra de Deus no seu coração, como disse o salmista, né? Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus e buscar cada dia se afastar do pecado, se afastar do mal, que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra de Deus. Sabemos que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós devemos tomar muito cuidado quanto a isto, tá? Para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós, né, nos dedicamos a buscar a Deus, nós temos a proteção, nós temos o Senhor do nosso lado para cuidar de nós. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Amém?